O grande dia da ira do Cordeiro é chegado. Mas quem poderá subsistir nesse dia? Quem são os 144 mil selados de Apocalipse? E o que significa o selo de Deus? E qual a relação disso com a grande tribulação? Nesse vídeo, nós vamos refletir sobre essas questões que estão no capítulo 7 de Apocalipse. Então, acompanhe esse vídeo até o final. No capítulo 6 de Apocalipse, lemos sobre o grande dia da ira do Cordeiro e nos deparamos com uma pergunta crucial. Quem será capaz de resistir à ira do Cordeiro? Essa pergunta, irmãos, nos leva diretamente ao capítulo 7 de Apocalipse, onde encontramos a resposta para essa pergunta. Vamos então entender o que significa realmente o selo de Deus e o papel dos 144 mil selados. O capítulo 7 começa com uma pausa dramática, e isso depois da abertura dos 6 primeiros selos. 4 anjos seguram os ventos da terra, um ato que simboliza a suspensão do juízo de Deus. Mas qual o motivo dessa pausa? O motivo dessa pausa é garantir que o povo de Deus seja selado, ou seja, protegido antes do começo do juízo que será derramado. O selo na testa dos servos de Deus é um símbolo de proteção divina. Assim como aconteceu no dilúvio de Noé e na Páscoa em Êxodo, Deus sempre providencia uma forma de livramento em favor dos seus servos. Os versículos 4 a 8 de Apocalipse 7 falam de 144 mil pessoas seladas, sendo 12 mil de cada tribo de Israel. Uma opinião bastante comum entre os teólogos é que esse número pode representar todo o povo de Deus de todas as épocas. No entanto, pelo fato dos 144 mil pertencerem às tribos de Israel, isso significa que eles representam os judeus cristãos do século I. Esses judeus são aqueles que viveram na mesma época que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Então, o número 144 mil simboliza de fato o povo de Deus, mas não o povo de Deus de todas as épocas, mas o povo judeu convertido de uma época específica, ou seja, do primeiro século da era cristã. Depois da visão dos 144 mil, João vê diante do trono de Deus uma grande multidão que ninguém podia contar. Uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa imagem grandiosa representa os mártires que morreram por causa da fé em Cristo durante a grande tribulação que ocorreu no século I. Então, irmão, o ponto é que o número 144 mil simboliza os judeus convertidos do século I, que seriam guardados da grande tribulação. E a grande multidão representa os mártires que morreram naquela época por causa da fé no Senhor Jesus. Diante disso, a mensagem de Apocalipse 7 nos ensina que Deus guarda e protege o seu povo de muitas calamidades. No entanto, irmãos, ele também pode permitir que enfrentemos oposições severas, como aconteceu com os mártires que não foram poupados da morte. Mas apesar disso, para o verdadeiro Filho de Deus, morrer é lucro. Ainda que você não seja livrado da morte por causa da sua fé em Cristo, a vida eterna na presença de Deus é a certeza absoluta que o Senhor te dá. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para você receber novos conteúdos. Aqui você tem teologia e escatologia em um só lugar.